E aí, pessoal, tudo bom? Primeiramente, eu quero me apresentar para vocês. Eu sou a Graziele Castro, aluna da Universidade de São Judas. Eu estou cursando o primeiríssimo semestre no curso de Letras e eu estou muito feliz de participar agora do projeto de reforço escolar da coordenadora Cristiane Simões, que, aliás, é minha professora de Libras na São Judas. Um beijo, pro! Agora, participando desse projeto de reforço escolar, eu espero ajudar vocês realmente da melhor maneira possível e que vocês captem todo o conteúdo direitinho. Então, eu vou estar disponibilizando aqui para vocês videoaula de língua portuguesa e hoje daremos introdução ao tema gêneros textuais. O que é gêneros textuais? Eu vou dar uma breve introdução a isso, mas logo em seguida eu também estarei disponibilizando sequência desse conteúdo, tá bom? Para sabermos o que são os gêneros textuais, vamos primeiramente pensar no nosso cotidiano. Durante o dia, nós estamos diante de diversas situações comunicacionais, isto é, de uma forma ou de outra, acabamos nos comunicando e fazendo uso de um comportamento linguístico diferente. Alguns exemplos desse comportamento linguístico diferente, ou seja, diferentes usos de linguagem no nosso dia a dia, são como falar no telefone com nossos pais ou parentes distantes, na escola, quando estamos produzindo atividades escritas, também quando estamos assistindo televisão em casa. A linguagem é um eficiente meio de comunicação, pois garante a interação entre as pessoas, assim como o entendimento daquilo que estamos discursando. Os gêneros textuais surgiram como uma necessidade constante que o ser humano tem de interagir e se comunicar com outras pessoas. Mas o que são os gêneros textuais? E quais são os gêneros existentes? Vocês vão entender muito mais sobre isso e vamos começar agora mesmo. Os gêneros textuais são eventos textuais dinâmicos e maleáveis, criados com o objetivo de ordenar e estabilizar as atividades comunicativas do dia a dia das pessoas. Por terem funções cognitivas, institucionais e comunicativas, eles são diferentes entre si, por suas peculiaridades linguísticas e estruturais. Basicamente, o que se diz aqui é que todos os gêneros textuais possuem objetivos diferentes, características diferentes e estruturas diferentes. Isso é óbvio. Isso realmente deve ser visto como óbvio. E por quê? Vamos usar o exemplo da propaganda da televisão. O que a propaganda tem como objetivo? Uma propaganda quer oferecer um produto e quer nos convencer de que vai ser bom comprar aquele produto, certo? Então, o objetivo de uma propaganda é esse: convencer as pessoas a comprar um produto, um objeto, um bem material. Diferente de uma matéria jornalística. Também vamos retratar esse exemplo na televisão. O que a gente vê numa matéria de jornal são pessoas, são matérias que estão ali, foram trabalhadas, foram estruturadas para nos informar, seja lá qual for o tema, mas é sempre trazendo algum tipo de informação, seja situações cotidianas, sobre time de futebol, se ele está ganhando ou está perdendo. Também sobre se vai chover amanhã ou se vai chover mais tarde, são coisas que sempre estão tentando nos informar. Então aí já dá para notar que realmente são objetivos diferentes. Uma propaganda tem o objetivo de oferecer um produto, de convencer você a comprar um produto, e já uma matéria de jornal tem o objetivo de informar sobre alguma coisa que está acontecendo, sobre alguma opinião,
mas é sempre com o objetivo de informar, informação. Vamos pensar num exemplo. Eu vou usar o exemplo de uma propaganda de televisão, ok? Vamos imaginar uma propaganda onde está passando na tela da sua TV um lanche que parece ser muito saboroso, parece aquela coisa que você nunca experimentou na vida, deve ter um sabor muito... Nossa, olha só como é temperado, nossa, como ficou bonito, grande, deve encher a minha barriga. Mas eu também quero que vocês pensem em como que as pessoas que criaram essa propaganda, elas estavam pensando, qual era o objetivo da criação dessa propaganda. Assim, o objetivo de todas as propagandas, que é convencer o consumidor que comprar aquele lanche vai ser muito bom para ele, vai ser maravilhoso, ele vai comer o melhor lanche da vida dele. Agora eu vou utilizar um outro exemplo, mas também eu quero que a gente ainda continue pensando na televisão, ok? Vamos imaginar um telejornal. Um telejornal pode apresentar para a gente matérias jornalísticas diferentes, com diferentes temas. Pode ser esportiva, pode ser educativa e também pode conter informações que acontecem no nosso cotidiano, como clima, sobre o trânsito e coisas que a gente está acostumado a ver na televisão, no telejornal. Mas todas, tenham como certeza, todas essas matérias contêm um objetivo, que é de nos informar, ao contrário da propaganda, né? Ao contrário não, diferente da propaganda, que está tentando nos convencer a comprar um produto. Já a matéria de telejornal é estruturada de uma maneira diferente para nos informar. Então, aí que está a coisa que eu quero enfatizar. Após eu ter citado esses exemplos e explicado um pouquinho sobre eles, eu espero ter dado uma esclarecida aí para vocês sobre como os gêneros textuais são diferentes e possuem cada um sua característica, sua estrutura devida à sua função, ou seja, são estruturadas para cada função. Eu espero que dê para perceber o porquê que uma propaganda e uma matéria de jornal não são estruturados da mesma forma e não possuem as mesmas características, pois elas possuem objetivos diferentes, então não tem como serem iguais. Os gêneros textuais podem sofrer modificações ao longo do tempo, mas suas características mais preponderantes permanecem. Um exemplo bem clássico disso é a carta, já que o advento da tecnologia permitiu a transformação dela no e-mail, substituindo o uso do papel e caneta, além da necessidade de fazer a postagem dela pelos correios. Entretanto, certos elementos linguísticos da carta ainda são preservados. Quando se escreve e-mail, a gente ainda usa o remetente, o destinatário, ainda estão presentes no e-mail como eram na carta, e também o uso das saudações. Qualquer que seja a situação comunicativa, o gênero textual estará lá. Mesmo que de maneira inconsciente, que você não perceba, você estará optando por um gênero que melhor irá se adaptar àquilo que você tenta transmitir. Isso vale desde aquele bilhete deixado para uma pessoa querida, até uma postagem feita em uma rede social que divirta seus amigos e que a gente está acostumado a fazer. Quais são os tipos de gêneros textuais? Cada texto contém estrutura e linguagem. É por isso que se diz que existem inúmeros gêneros textuais inseridos nas categorias tipológicas de texto. Isso é a mesma coisa que dizer nos tipos textuais. Gêneros textuais inseridos nos tipos textuais. Os tipos textuais são divididos em 5.
texto narrativo, texto descritivo, texto dissertativo e argumentativo, texto expositivo e texto injuntivo. Agora irei descrever algumas características preponderantes de cada um, ou seja, características principais. Texto narrativo é o tipo de texto que procura relatar, contar alguma coisa. A regra gramatical para esse texto é a presença de ações e personagens, abordando sempre o que aconteceu, com quem aconteceu, como, onde e quando. Geralmente, esse tipo de texto tem uma estrutura dividida em apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. Alguns exemplos desse tipo de texto para explicar melhor para vocês são exemplos de gêneros textuais dentro dessa categoria do texto narrativo, que são os contos de fadas, as crônicas, fábulas, lendas, novelas e também romances. E como o próprio nome diz, são textos narrativos. O texto descritivo ele tem a função de relatar e expor determinado assunto, seja ele lugar, objeto, pessoa ou acontecimento, por exemplo. É fácil de perceber se um texto é descritivo pela quantidade de adjetivos e comparações. Isto é, faz uso de referências para que o leitor associe a imagem com o que está sendo descrito. O texto expositivo é usado com a finalidade de explicar um determinado assunto, informar e esclarecer sem que emita qualquer opinião a respeito. Dessa maneira, se faz uso de recursos como definições, conceituações, informações, descrições e comparações. A linguagem precisa ser clara, objetiva e impessoal. Isto é, não deve ter interferência do autor em qualquer parte do texto. Alguns exemplos são conferências, enciclopédias, entrevistas, palestras, seminários, trabalhos acadêmicos, verbetes de dicionários. O texto injuntivo é todo aquele texto que expressa ordens, normas, instruções, com o objetivo comum de orientar e persuadir aquele que está lendo. É uma tipologia textual muito comum no cotidiano, que pode até mesmo ser diária para muitas pessoas. Uma característica bem marcante desse tipo de texto é a utilização de verbos no imperativo: faça, use, determine, venda. Os exemplos de gêneros textuais desse tipo são as bulas de medicamentos, manuais de instruções, propaganda, receitas culinárias, regulamentos e textos prescritivos. E, para enfatizar que, de fato, gêneros textuais e tipos textuais não são a mesma coisa, por mais que seja muito comum confundi-los, a diferença entre eles existem e são importantes, tá? Observem. Os gêneros textuais são textos que cumprem uma função social em uma dada situação comunicativa. Diferente dos tipos textuais, os gêneros textuais não têm uma estrutura limitada e definida, logo, eles são bastante diversos. Além disso, eles podem sofrer algumas modificações ao longo do tempo, devido às mudanças de comunicação na sociedade. Já a tipologia textual e tipo textual significa a mesma coisa, tá? Continuando. A tipologia textual se configura por estabelecer a estrutura dos textos, seu objetivo e finalidade. Ou seja, resumidamente, os tipos textuais são responsáveis pela forma como um texto se apresenta. E os mais usados são os já citados anteriormente: texto narrativo, descritivo, dissertativo, expositivo e texto injuntivo. Isso não significa que só existam esses
5 tipos textuais, mas sim que eles são os usados mais comuns, de usos mais populares. Bom, e agora, para o final da aula, eu preparei um quiz que também serve como desafio, mas principalmente para que vocês testem o entendimento de vocês e confirmem se realmente vocês conseguiram captar o que deveriam após assistir essa aula. Claro que um quiz não vai confirmar tudo sobre o que vocês deveriam ter aprendido nessa aula, mas eles dão sinais, o que no mínimo vocês deveriam ter entendido, tá bom? Se precisarem, utilizem o pausa, dê pausa no vídeo, leiam o enunciado e respondam, que no final do vídeo eu disponibilizei as respostas e vocês vão poder ver quantas as questões que vocês acertaram, tá bom? Complete. Os tipos textuais são: A. Flexíveis e maleáveis, podem mudar com o tempo. B. Responsáveis pela forma que o texto se apresenta. Ou C. Possuem um conjunto ilimitado de características que são determinadas de acordo com o estilo do autor, conteúdo, composição e função. 2. Quais dessas alternativas não são gêneros textuais? Alternativa A. Crônicas. B. Receitas de bolos. C. Textos narrativos. D. Enciclopédias. E E. Textos argumentativos. 3. A que tipologia textual pertencem as lendas? A. Descritivos. B. Narrativos. Ou C. Expositivos. 4. Enciclopédias, receitas, propagandas, regulamentos, manual de instruções e relatos de viagens. Estes são todos exemplos de gêneros textuais do tipo descritivo? Alternativa A. Sim, todos. B. Quase todos. O manual de instruções não pertence a este grupo de tipologia textual. C. Nenhum desses exemplos são do tipo descritivo. D. Não são todos que pertencem a este grupo de tipologia textual. E por último, 5. Todas as categorias citadas abaixo são tipos textuais. A. Textos narrativos, descritivos, injuntivos e fábulas. B. Textos injuntivos, descritivos, argumentativos, dissertativos e expositivos. C. Lendas, fábulas, contos de fadas, romances e novelas. Agora que você já finalizou o teste, confira as respostas e meus parabéns a todos que realizaram o quiz. Até o próximo vídeo.